Cá estamos de novo, à quarta-feira, às 19 horas, com o programa Jesus Cristo Desceu à Cidade. Desta vez, vou-vos falar sobre uma frase que Jesus declarou aos que o ouviam, dizendo, especialmente aos seus discípulos, dizendo: vós sois o sal da terra. E Jesus Cristo desceu à cidade dos homens para os ensinar a serem o sal da terra, ensinar os seus discípulos, aqueles que aceitavam a sua mensagem, a ser o sal da terra. Ora, o sal era uma substância muito importante naquele tempo. Basta dizer que o pagamento do trabalhador pelo seu que vendia a sua força de trabalho, era chamado salário, ainda hoje é chamado salário, que é uma palavra que deriva de sal. Isto é porque, em certas condições, em certos momentos, os trabalhadores eram pagos com sal. Sal, numa economia de trocas, como acontecia em tempos antigos, séculos passados, servia para trocar por outros bens, naturalmente, nas feiras francas e, enfim, nos mercados em que não circulava moeda e em que se podia trocar por outros produtos alimentares e outros de acordo com as necessidades. Mas também todos nós conhecemos as salinas, ou seja, os espaços onde se recolhe o sal. Todos nós conhecemos o que são as salgadeiras, que são também uns tanques em que se salgava especialmente o peixe, para que ele se pudesse preservar e que estão em muitas das nossas cidades, ainda as ruínas estão visíveis. Ora, os registros do sal, da utilização do sal, remontam a uns 5.000 anos, pelo menos. Ele já era utilizado na Babilónia, o sal já era conhecido no Egito, na China e até nas civilizações pré-colombianas. Ou seja, em todo o mundo em que existiam civilizações mais antigas, o sal era alguma coisa que era utilizado e que era muito valorizado. Devido à sua escassez e à sua importância, o sal chegou a ter o valor equivalente ao ouro. Eu disse há pouco que houve fases e lugares onde os trabalhadores eram pagos com sal, era o seu salário, não é? Ou seja, era quase como uma moeda. E, portanto, o seu valor equivalia quase ao valor do ouro, dada a sua escassez e a sua importância. E por isso ele foi motivo de guerras e de disputas para obter esse sal. Inclusivamente as primeiras estradas que foram construídas foram com o objetivo de transportar o sal. Ele era transportado, quando havia rios ou vias marítimas ou o mar, transportado por barco, mas depois via terrestre tinha que ser através de estrada. Então as primeiras estradas construídas terão sido para transportar o sal, essencialmente. É claro que hoje nós não temos essa noção, porque devido ao avanço da tecnologia e à produção industrial e em larga escala, o sal está ao alcance de toda a gente. Qualquer pessoa vai ao supermercado e compra sal grosso, ou sal fino, ou flor de sal, etc. Eu gostaria de realçar aqui 4 aspectos sobre o sal. O primeiro deles é que o sal evitava a corrupção. Portanto, antes de aparecer o frio industrial, antes de se terem descoberto a eletricidade e se ter criado condições para que as pessoas pudessem guardar os alimentos, especialmente carne e peixe, e não só, em frigoríficos ou em congeladores, antes disso existir, dessa tecnologia estar disponível, como é que as pessoas preservavam a carne? Como é que as pessoas preservavam o peixe? Era através do sal. Punham a carne em sal e o peixe também, e assim ele não se corrompia, não se estragava. O segundo aspecto é que o sal é usado ainda hoje, especialmente nos países mais frios do norte da Europa e na América do Norte, por exemplo, para ser espalhado por carros próprios para o efeito, ser espalhado nas estradas, quando existe muito gelo nas estradas. Como se sabe, o gelo nas estradas é um perigo muito grande, porque os carros não têm aderência, ou têm pouca aderência à estrada, e, portanto, muitas vezes provoca acidentes. Então, há em muitas cidades, há carros, há viaturas próprias para espalhar sal. Para quê? Para derreter o gelo, porque o sal derrete o gelo.
O sal também dá sabor aos alimentos. Esta é talvez a utilização mais conhecida, mais comum, mais popular, é que nós podemos, cozinhamos com um pouco de sal, e, portanto, isso dá outro sabor aos alimentos. Imagino que antigamente, antes de se descobrir o sal, como é que as pessoas comiam, o que é que as pessoas comiam, não tinha sabor. A partir do momento em que o sal começou a ser utilizado na culinária, passou a ter um outro sabor. E as pessoas que estão habituadas, as pessoas que, por exemplo, por razões médicas, estão praticamente proibidas de comer coisas com sal, alimentos com sal, elas valorizam bastante a importância do sal no sabor que dá aos alimentos. E um outro aspecto que eu gostaria ainda de citar é que uma pequena quantidade de sal faz toda a diferença. Não é preciso pôr muito sal para dar sabor. Basta uma pequena quantidade de sal para fazer a diferença. Se Jesus Cristo denominou os discípulos como o sal da terra, então é porque os cristãos, em primeiro lugar, contribuem, ou podem, ou devem contribuir para evitar a corrupção ou a degradação geral da sociedade. Não é? E, portanto, o papel de um cristão na sociedade é exatamente cumprir a função do sal, é evitar que a sociedade se corrompa, da mesma forma como o sal antigamente evitava que a carne e o peixe se corrompesse, que tinha que ser guardado, se corrompesse. Talvez alguns dos que me estão a ouvir, sabem que antigamente na província, quando se matava um porco, naturalmente que o porco não era todo consumido, uma família não consumia um porco num dia, não é? Pois as carnes eram tratadas e eram guardadas, conservadas em sal. O mesmo acontecia também com o peixe que se pescava e que depois muitas vezes se enviava, se exportava, não é? Se enviava para outros lugares, então ele ficava conservado em sal para uma próxima utilização. Então os cristãos contribuem para evitar a corrupção, o apodrecimento ou a degradação geral da sociedade, cumprindo a sua função de sal da terra. Por outro lado, também Jesus quis dizer que os cristãos, ao serem o sal da terra, eles derretem o gelo da indiferença nas relações humanas. Tal como o sal derrete o gelo nas estradas para evitar acidentes, também nós, como cristãos, temos essa função de derreter o gelo da indiferença que hoje é tão presente nas relações sociais e humanas. Nós podemos fazer a diferença. De igual forma, o sal dá sabor, assim como o sal dá sabor aos alimentos, o sal também dá, nós cristãos podemos dar e devemos dar sabor à vida das pessoas, à vida daqueles com quem interagimos. Essa é uma função que nós temos também naturalmente. E, além disso, os cristãos não precisam de estar em maioria na sociedade para fazerem a diferença. Tal como um pouco de sal é suficiente para dar sabor à comida, também da mesma maneira, os cristãos podem fazer a diferença numa sociedade, mesmo sendo a minoria. Mas Jesus alertou para um problema potencial. Lá no Evangelho de Mateus, capítulo 5, diz: Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, como se há de salgar? Para nada mais presta senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. E o que isto significa é que um cristão insípido não serve para nada e acaba no lixo. Ou seja, acaba no lixo no mundo espiritual. Se ele for insípido, se ele não servir para salgar, se ele não servir para dar sabor, então não serve para nada e acabará no lixo, tal como o sal, que é insípido, que não serve para salgar, é lançado à terra e é pisado pelos homens. Mas há uma condição para o sal poder ser útil. Ele que tem que sair fora do saleiro. Tem que sair fora do saleiro. O sal, enquanto está dentro do saleiro, não serve para nada. Ele está ali para ser guardado, para ser preservado, para se saber onde está, para estar acondicionado, para depois ser utilizado quando é necessário. Mas o sal dentro do saleiro não cumpre uma função. Então ele tem que sair fora do saleiro para ser aplicado em alguma coisa. Um cristão que não se insere na sociedade, que não está no mundo a dar-lhe sabor, também não serve para nada. E a questão é essa. Muitas vezes nós vemos pessoas em vários lugares com mau testemunho que não fazem a diferença,
não dão sabor à sociedade, não passam valores à sociedade, e então servem para quê? Se não estão na sociedade para lhe dar sabor, para nada mais servem. Os cristãos não têm que estar fechados nas igrejas, não é para isso que servem. A igreja é um lugar importante, é um centro de adoração, um centro de inspiração, de interajuda, de oração, de bênção, de partilha, tudo isso, mas não é suficiente. O cristão tem que sair fora do saleiro e a sua verdadeira função verifica-se na sociedade ao dar sabor àquelas pessoas que estão à sua volta, ao passar os seus valores, os valores de Jesus Cristo. Este Jesus Cristo desceu à cidade para pedir aos homens, aos seus discípulos, àqueles que abraçaram a sua mensagem, para serem o sal da terra. Gostaria de dizer ainda que, antes de terminar, que na última semana, por exemplo, o nosso programa teve centenas de visualizações e, portanto, queria sugerir que possam partilhar nas redes sociais este programa, que pode ser visto aqui no Facebook, em direto. Ele depois ficará durante uns dias ainda gravado, acessível, mas depois também é editado e colocado na página YouTube da Igreja de Jubileu, onde qualquer pessoa pode aceder a qualquer momento, em qualquer parte do mundo. E também quero dizer que nós temos um e-mail para quaisquer questões ou sugestões de temas que nos queiram colocar, chamado Jesus Cristo Desceu à Cidade, @gmail.com. E fiquem por aqui, até à próxima semana. Fique bem.